Aum. Ai, desculpa. Não é hora de meditação. É hora da aula de hoje. Boa tarde, minha gente. Ai, ai, estereótipos de hindus. Que sacanagem, né, velho? Desculpa aí, povo hindu. Alibaba, Alibaba, Alibaba. Já basta, né? Você ter que lembrar de. Não, tô dançando parecendo mais um egípcio, sei lá, né? Eu não sei como é que canta esse negócio em hindu. Se é que tá em hindu, né? Eu não lembro como é a versão da paródia do Cacete Planeta. É melhor parar com isso, né? Sacanagem com os hindus, velho. Então, galera, né? Glória Pérez, Glória Pérez. Bom, é visível que eu tô falando da Índia, né, velho? Pois é. A aula de hoje é sobre o povo hindu, né? Na minha época, eu nunca tive aula de história sobre os hindus, velho. É sério. Nem sobre hindu, nem sobre história da África, nem sobre Ásia Menor, Ásia Ocidental, Ásia Central, né? Muito menos China, Japão, esse tipo de coisa eu vim parece até que só vieram existir bem depois, né? Tipo os ameríndios, né? Só que no caso dos ameríndios eu ainda. Desculpa aí, gente. No caso dos ameríndios e até da história da África, eu acabei depois estudando na faculdade, né? Os ameríndios, a gente normalmente quando fala, já fala bem pouco, bem por alto, né? Óbvio que aqui que a gente vai colocar o assunto dos ameríndios já quando, né, começarem as primeiras invasões aqui na América, mas, né, quanto a história da África depois, óbvio que vai ficar aí, antes um pouquinho. E vamos embora para a Índia, para o caminho das Índias. Então, né, a civilização hindu, inclusive, é bastante importante, porque é de lá que nasceu uma coisa bem curiosa. Os arianos. Sim, a civilização ariana existe, mas ela não tem nada a ver com a daquele certo indivíduo, né? Que costumava usar. Eita, que eu fui tentar fazer o desenho e deu tudo errado aqui. Fui tentar fazer o desenho e fiz errado. Aquele indivíduozinho que gosta de usar símbolos assim, né? Eu nem sei se para aí, para a câmera vai aparecer na rotação que ele usa, né? Que ele usa assim, né? É, mas aquela civilização eles não costumam. Inclusive foi daí que nasceu, né? Nesse símbolo aí que é a cruz suástica, né? Vou até tirar essa aqui para não virar uma tatuagem. Daqui a pouco começarem a me chamar de nego nazista, né? Mas é, o povo ariano nasceu lá, velho, e não tem nada a ver com os arianos simbolizados, né? Pela teoria dos nazistas e antes mesmo dos nazistas, né? Quem aconselho estudar não só o Mein Kampf, né? Mas estudar, mesmo que seja uma coisinha assim, né? Uma revista mais ou menos que fala, né, um pouco de nazismo, vai saber que houveram, né, sociedades secretas pré-nazistas que foram, né, e de ideologia também, né, ideológicas pré-nazistas que acabaram sendo influência, né? Inclusive a Thule, né? Quem não sabe a Thule, né, a sociedade Thule, sei lá como é que fala, né? Alguns até acreditam que o Adolf Hitler fez parte da Thule por um tempo. Ele, inclusive, dedicou o Mein Kampf para o guru, né? O Dietrich Eckart, né? Que era inclusive, que gostava muito de Hitler. Inspirou ele a escrever o Mein Kampf, né? Ele acabou morrendo em 23, portanto, sem poder ver, né, o seu pupilo 10 anos mais tarde, assumindo o poder na Alemanha para a tristeza da humanidade inteira, né? E suas ideias, né? As ideias que a Tu trazia eram de influência de muitas dessas sociedades místicas, né, que surgiram no século XX, né, no final do século XIX, início do XX, né, que é a galerinha da teosofia, né, também da Helena Blavatsky, essas coisas.
E também um pouco da turma da chamada do. Poxa, agora deu uma pane, velho. Da metafísica, da pura metafísica, né? Da sociedade que acreditava na pura verdade metafísica, né? Que do René Guénon, né? Essa turminha aí, né? Que tinham a viagem deles, né? Muito desses caras acreditavam nessas coisas doidas aí, mano, é horrível. Pra ser sério, você vai pesquisar a história dessa turma, é horrível. E é incrível como eles destruíram todo o conceito oficial, né, da própria história dos hindus, velho. Porque não tem nada a ver o que eles fazem com o hinduísmo, velho. Assim, na verdade tem e eles acabaram subvertendo, né? Os hindus, né, os povos arianos, antes, né, deles chegarem, né, na civilização, na área, né, da Índia, no ano 2500 já haviam civilizações naquela região, próximo ao rio Indo. Olha novamente rios, né, em civilizações antigas sendo importantes, né? Então eles, né, aquela região ali onde ficou a Índia e o Paquistão. Para quem não sabe, Paquistão, Índia e Bangladesh até hoje, né, vivem nem pé de guerra, mas aquelas áreas ali, e bem como Sri Lanka, né, eles eram um país só, né, por um bom tempo. Né? Hoje em dia, as questões que levaram, né, essas áreas a entrar em conflito foi muito mais uma questão religiosa, no caso da Índia e Paquistão, né, porque a Índia é seguidora do hinduísmo como a principal, né, religião deles. Já o Paquistão, né, tem uma maioria muito muçulmana, então isso acabou rompendo, né, as fronteiras. O, né, acabou causando, né, essa racha de pensamento. O Bangladesh, né, que era o Paquistão Oriental, né, entretanto, ele ainda até hoje tem um pouco, né, do hinduísmo. Já no Sri Lanka são por serem de povos de nacionalidade bastante divergentes, inclusive que já teve treta interna, né, ali entre esses povos. Então, né, essa civilização aí, essa área ali é onde a civilização hindu mais teve importância, mas eles foram muito além, tá? Né, existe influência do hinduísmo numa parte da China que nós chamamos de Tibete, né? Daqui a pouco você vai entender um pouco isso daí, e bem como em toda a região que por um tempo era chamada de Indochina e de Indonésia. A Indonésia até hoje, né, que ainda existe esse nome, ainda é chamada Indonésia, aquela área das ilhas, mas que é um país extremamente muçulmano, né, na sua maior parte. E a Indochina é a área onde hoje compreende um monte de países, né, como Tailândia, como o antigo Mianmar, que era o antigo, tem um nome, né? A antiga Birmânia, né? O antigo Reino de Sião, né? Que hoje em dia é a Tailândia, né? O também onde fica o Singapura, né? Singapura, aquele país bem totinho, né? O Brunei, né? A ilha de Brunei, que é outra ilha bem pequenininha, e claro, Vietnã e Camboja, né, que são dois dos países mais famosos depois já na era muçulmana, né, ou, desculpa, na era comunista, né, do universo, já que foram dois dos países em que o comunismo teve uma força inestimável para o bem ou para o mal. Inclusive, né, toda essa área que eu falei, posteriormente iria ser chamada de Índias Orientais, né, pelos povos europeus, principalmente pela quantidade, né, de especiarias que haviam lá. Isso daí a gente vai entender um pouco, lógico, daqui a pouco também. O fato é que os hindus, né, até, como eu disse, em 2500 a 1500 a.C., já havia, né, civilizações, né, como que inclusive acreditavam, né, em linguagens bem mais antigas, né, os chamados Vedas, né, e, que acabaram influenciando um pouco, né, a cultura e também a religião hindu.
Mas foi em 1500, com a invasão ariana, que esses domínios, né, que eles eram um povo mais claro, né, de pele um pouco mais clara, mas não era tão claro como a turma imagina, né, acabaram influenciando aquela região, né, e acabaram ocupando um outro rio ali próximo, o rio Ganges, que é considerado o rio sagrado, né, dos hindus, né? E eles nunca se uniram realmente num reino grande, né? Mas acabaram criando, entre outras coisas, né? Deixaram muitas línguas, né? O, muitas línguas, todas elas derivadas da sua língua, que é o sânscrito, né? Que até hoje, né? Influencia, né? A linguagem lá na Índia, embora devido à colonização inglesa, a Índia tenha hoje em dia, né? Como língua uma língua bastante comum, né, unificando aquela região, o inglês. E né, a religião, né, hindu, ela, eu disse que ia falar um pouco disso, né? Alguns acreditam que a religião hindu, em algum momento, em alguma parte da história, ela influenciou, né, os persas, né, que viviam ali próximo, né, da Índia, que é a região da Índia, e isso, de certo modo, foi bastante influente, né, para alguns acreditam para o zoroastrismo, né, como conceito do que eu falei na aula anterior, né, que é aquele conceito do bem e do mal, mas no caso, né, da religião hindu, o conceito de bem e do mal não é bem definido, né, porque não existe um deus do mal, existem três divindades, que seria a primeira trindade, né, que outros também dizem que influenciou um pouco também a visão do cristianismo, mas isso aí é meio contraditório, né, o conceito da trindade, né, que eles acreditam que haviam três deuses, né, um deus que seria o deus criador, Brahma, não é a Brahma Chopp, tá? Não é a Brahma Chopp, viu? Né, que seria o Deus criador, que apenas criou tudo, né, todo o universo e toda a existência. E depois, quando ele terminou sua obra, ele simplesmente deixou o trabalho para os seus dois irmãos, né? O Vishnu, que seria aquele que tem o trabalho de fazer o possível para conservar esse sistema, esse mundo que a gente hoje vive, e esse universo, e Shiva, que seria aquele que faz o processo inverso, né? Então, né, existe um processo de criação, manutenção e destruição, e que na visão, né, dos hindus, isso seria cíclico, né? É algo cíclico que sempre vai se repetir. Dentro do hinduísmo, né, o Vishnu, ele assume às vezes uma noção de libertador, ao ponto de em alguns momentos entrar no corpo, né, de pessoas, assumir, né, corpos para poder, na verdade, as pessoas nascem com ele dentro, né, é como se fosse uma encarnação divina ou algo do tipo, né, parecido posteriormente, como a gente viria, vai ver no cristianismo, com o Filho de Deus, né? Jesus Cristo vindo, né, em forma humana. Só que não exatamente da mesma forma, porque tecnicamente no caso, enquanto que no caso de Jesus, Jesus era Jesus mesmo, pelo menos de acordo com a visão mais vigente do catolicismo, do protestantismo, a, o Vishnu praticamente nas suas encarnações, seus avatares, né? Avatares de Vishnu, que é daí que veio o termo avatar, né? Literalmente avatar significa vestimenta, então é como se eles fossem apenas vestes, né, do Deus. Eles não tinham vida própria, eles não tinham realmente uma existência, eles só existiam para que ele pudesse assumir uma forma humana, né? E nesses daí tem entre e nem necessariamente humano, diga assim, não necessariamente humano, por quê? Porque houveram, né, os primeiros, né, eles não eram exatamente humanos, né? Não era exatamente o que a gente pode chamar de humano, ou Matsya, né, por exemplo, que ele
seria um peixe, né? Um peixe meio humano, né? O Matsya Avatara, né? Seria o primeiro dos avatares. Não sei se seriam só 10, mas há quem diga que existem mais, né? Mas o ciclo seria supostamente de 10 avatares de Vishnu, né? Eu falei que um deles, né, inclusive, ele, ele foi o que alertou, né, o homem que foi o responsável pela criação, né, do universo hindu, como nós hoje conhecemos, e que ele, né, parece que é Manu, não lembro agora o nome dele. Eu falei isso na aula de, na aula de Hebreus. Mas enfim, ele seria, né, aquele que alertou, né, olha, vai rolar um bagulho muito louco que vai inundar o mundo inteiro, tá? Vai inundar o planeta Terra inteiro, né? Essa visão que teve. Deixa eu ver aqui qual foi, né? O dito cujo. Aqui que eu tenho aqui as informações mais fácil aqui. É bom ter Google, né? Por conta disso. Ó, Cristo, acho que eu fiz uma asneira aqui enorme. É porque o meu mouse é muito ruim, velho. Meu mouse é horrível. Você não faz ideia. Eu tenho que comprar um mouse de verdade quando essa pandemia passar para acabar com isso. E trabalhar com a minha internet. A minha internet é ainda pior, cara. A minha internet, a memória do meu computador tá ficando velho, igual a mim. Cabelo branco, que nem eu. Aí dá nisso. Parece que for Varrara, o javali. Mano, eu tô já tentando adiantar, porque agora travou de vez e não quer voltar mais. Essa porqueira, né? Não quer voltar mais. O que eu fiz e ferrou, não quer voltar. Enfim, deixa pra lá. Eu acho que foi o Javali, né? A encarnação Javali que viu, né? O Vahara. Os mais famosos, entretanto, são Rama, né? O arqueiro, né? Que derrotou, né? Alguns reis malignos, terríveis, né? O Krishna, que você deve ter ouvido muito se você é da minha época, né? Mas você que são mais novo não deve ter ouvido Hare, 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 Hare Krishna, 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 oh, pronto. Eu acho que isso é de. Eu acho que é de Daniela Mercury. Mas essa música é realmente inspirada, obviamente, né, no Krishna, né? Hare Krishna, inclusive, é uma das muitas seitas, né, que surgiram, né, do hinduísmo. O hinduísmo que eu falei, né, essas são as três divindades principais, né? Assim, eu falei desses dois, né, do Rama e do Krishna. Krishna seria um deus menino, né? Alguns chamam ele. Dizem até que seria daí que veio a história de Jesus, foi de Krishna. Pelo amor de Deus, é uma distância enorme da Índia para Israel. Acho improvável isso. Mas há quem diga, né, que foi daí que veio a história. Bom, além desses dois, né, que eu falei, os dois outros, né, que seriam Buda. Sim, Buda, você ouviu bem. Aquele Buda, o iluminado, né, o Siddhartha Gautama, né, seria a nona encarnação de Vishnu. E o Kalki, né, que seria o último, o final, aquele que ainda há de vir para poder fazer o final, né, aquele que seria o ultimão, né, o ultimato, né, o definitivo. E depois dele, né, o nosso mundo, né, o nosso planeta, né, nossa existência, nosso universo, ele iria ser, né, exterminado, né, o Dharma ele ia ser restaurado. Para quem não entendeu o que é Dharma, é um conceito, né, do hinduísmo, e não só do hinduísmo, né, mas de outras crenças, tá, que daqui a pouco eu vou falar, né, dessas outras crenças que pegaram esse conceito do Dharma, e que em geral, né, mesmo com as diferentes, né, concepções das religiões, das crenças que
transformar o Dharma, é como se fosse o direito, é algo que está estabelecido, né? Que é algo, ou seja, que seria o princípio superior, né? A questão da perfeição, né? Vai voltar tudo ao que era perfeito, né? O universo na perfeição. E o Satya Yuga, né? Que seria o início de um novo ciclo da existência, né? Ou seja, né, o início da perfeição definitiva, né? O Satya Yuga é o início do recomeço. Por quê? Como eu falei, é cíclico. Existem ciclos, né, da existência que um dia vai acabar e vai voltar. Inclusive, há quem use esse conceito para o universo, aqueles que acreditam, né, que o universo surgiu do Big Bang e acreditam que um dia vai se refrair e voltar. Né, alguns acreditam que vai voltar ao estado original, né, de um átomo, de átomo ou subatômico, né, original, matéria original, para um dia, quem sabe por algum motivo, né? Talvez Brahma chegar e bum, explodir tudo de novo. Isso é lógico que são crenças, né? E não tem. Que acabam sendo inspiradas até de certo modo no próprio conceito do hinduísmo, que não só inspirou, né? A religião hindu não só inspirou, né? O ó Cristo, não só inspirou essa concepção, né, da física que alguns têm, mas também a psicologia, né? Se você estudar um pouco essa história, é porque eu preciso inclusive de ler mais Carl Gustav Jung, né? Que é um dos psicanalistas mais famosos, né? Que veio depois de Freud. Ele aprofundou, né, os conceitos de Freud, né? E principalmente dentro do conceito de sonhos, né? Tentando entender o mundo dos sonhos, e ele aplicou um pouco, né, dessas ideias, né, do hinduísmo dentro, né, do seu contexto. Além, né, das três divindades principais, existem outras, né, que são ou mulheres, né, desses três deuses principais, ou filhos, filhas, ou mesmo criaturas perfeitas, né, como por exemplo o Garuda, a águia gigante, né, que o Vishnu sempre está montado, né, sobre ela, ou seu filho, né, que é o filho mais famoso dele, né, que é esse aqui, ó, quer dizer, esse não é filho dele não, desculpa, isso aqui é filho do, eu tinha falado antes que era filho do Vishnu em alguma outra aula, foi da aula dos egípcios, não foi, não é do Vishnu, tá, minha gente, é do Shiva, desculpa, é esse aqui, ó, você já deve ter visto muito alguma ilustração desse deus com cabeça de elefante. Pois é, Ganesha, né? Ganesha, né? Que é o deus, eu acho que é um dos deuses mais queridos, né? Pelos hindus. Ele acabou tendo a cabeça cortada, né? Aparentemente, né? Pelo próprio Shiva. Que bicho escroto, velho. Né? Só que Parvati, né? A esposa de boa, né? Do Shiva, aquela que mantém ele menos grosseirão, acabou, né? Por pegar a primeira cabeça que encontrou e botou no feed. E assim nasceu Ganesha com aquela cabeça, o Ganesha, né, com a cabeça de elefante. Já Kali, né, é mais famosa por ser a deusa da morte, a deusa assassina, né? E ela também é esposa do Shiva, só que ela já é o lado tipo perverso, né, maléfico dele, representa o lado do mal dele, né, o lado destruidor, assassino. Se você assistiu como eu, ou teve a chance de ler, né, que eu acho bem improvável, em japonês, porque não teve tradução aqui no Brasil, é Shurato, né? Aqui no Brasil só teve o anime, né? Você deve estar até se perguntando por que eu estou chamando Vishnu e Shiva de homens. Porque no desenho, né, no anime, ambas eram mulheres. Vishnu, né? A mulher boazinha a deusa boa, tranquilona, de boona, né? Enquanto Shiva era a deusa maléfica, apesar de ter a voz do cara que faz o Freeza, né? De Dragon Ball Z. É o mesmo dublador, velho, aqui no Brasil, né? Um vozeirão assim. Espero que estejam preparados. Eu tô imitando mais o Gilberto Baroli do que ele. Para ter uma morte de arrepiar. Deixa eu ver até o nome do cara aqui.
dublador de Frieza. É Carlos Campanile. E eu acho que ainda é vivo, né? O Carlos Campanile. Que também já dublou o Frank Sinatra, né? Nos filmes do Frank Sinatra. Bom, o conceito, né, do hinduísmo, além desse politeísmo visivelmente, né, falado aqui, mais importante é o ciclo de existência, também conhecido, como eu falei, se existe o ciclo, né, da existência do universo, existe também o ciclo de existência humana e animal, que é o chamado ciclo de reencarnação. Aparentemente, né, o hinduísmo e sua vertente, uma das vertentes mais famosas de lá, né, o jainismo, foram os dois primeiros, né, as duas primeiras religiões a tratar, né, do conceito de reencarnação, né, que hoje em dia, se você é espírita ou conhece um espírita, né, alguém seguidor do kardecismo, né, em especial, né, do kardecismo, que é a vertente que mais pegou influência, né, desse conceito, deve ter visto já essa fala da reencarnação. A diferença é que o kardecismo, né, Allan Kardec, que nem é Allan Kardec o nome dele, mas eu não vou entrar aqui porque isso aqui não é aula de religião. Um dia, quem sabe eu faço aula de religião, né, mais amplamente. É porque no hinduísmo a religião é importante sim explicitar bastante, porque ela influencia muito a sociedade, e você vai ver isso agora, né? Então, no kardecismo, né, eles tratam unicamente da alma humana, né? Enquanto que no hinduísmo isso vai além. O hinduísmo acredita que existe, que a nossa alma pode ir para um cachorro, para uma vaca, por isso que eles cuidam tanto das vaquinhas, né? Quem lembra do personagem lá do Tony Ramos, né, na novela do Caminho das Índias, muitas vezes faz até meme, né, botando ele alisando a vaca e depois fazendo propaganda da Friboi. Quem é você, cara? Você não devia estar protegendo ela e agora você tá querendo comer ela. Como assim, velho? E ele fazia mó carinho. Eu vi uma matéria que ele gostava que só daquela vaca, velho. Não, acho que foi na Veja. Que ele gostava mesmo, pô, da vaquinha. Ele acabou se apegando a ela, de verdade. Bom, e o pior é que ele se apegou tanto que deve ter feito um churrasco com ela depois, né? E vendeu pra Friboi. Filha da mãe. Né? Ai, hindus, não me matem por isso, muito menos vocês veganos, por favor. Por favor. É só uma brincadeira. E eu não sou vegano, né? Também não me importo muito com isso. Eu gosto muito de carne de boi. Desculpa aí se isso vai parecer muito violento, grosseiro pra vocês. Mas é o que eu gosto, fazer o quê? Se for uma charquezinha, melhor ainda. Eu já tô dando as dicas, né? Um dia se você for meu aluno, né? Eu estiver dando aula em alguma escola, e que com certeza não vai ser agora, nem porque eu não quero botar meu currículo, mas é porque, né? Pandemia, né, amigo? Eu acho ridículo como tem um prefeito aí de uma cidade aí, acho que da Bahia, que disse que morra quem morrer. É o que, rapaz? Que não morra ele. Então que morra ele. Gente ruim tem que morrer mesmo. Né? Gente que quer a morte dos outros merece a morte. Esse tipo de gente. Eu não tô falando, eu não tô desejando a morte dele, mas eu estou dizendo que gente que quer ver os outros mortos, esse é o que deveria morrer, né? Porque é um tipo de pessoa perversa, cruel, que não ama o ser humano, o outro ser humano. Ai, Cristo, nos ajude, que é muita gente ruim nesse mundo, viu? Ai, e no comando desse país. Né? Não só central, né, federal, mas eu acho que a gente tem a gente deve ter tido algum karma, né? Algum karma para quem não sabe que também tem no kardecismo, né? Seria tipo culpas de encarnações passadas, exatamente, encarnações, né? Então, tipo, eu acho que a gente teve encarnações passadas. Eu não acredito nem no espiritismo, nem no hinduísmo, mas deve ser um karma muito sinistro. Esses karmas são expurgados, né? Com o passado da sua existência. No caso do hinduísmo, né, o hinduísmo ele estabelece que esses karmas são algo que você vai carregar por toda a sua existência. E quando eu falo toda a sua existência, eu não estou falando simplesmente da existência é,
atual, é a sua existência de agora, é a sua existência da sua próxima encarnação e da sua próxima e de todas elas que vierem a seguir, amigo. Porque lá, e essa é a técnica que eles usaram para poder estabelecer o sistema de castas. Castas que são justificadas no caso deles, né, pela crença de que cada um, né, eles têm a estrutura, né, das castas, né, elas vêm do corpo do grande deus Brahma, né, o criador. E para eles, né, cada um, né, dos seres humanos, eles têm, né, uma existência, né, baseada em alguma parte. No caso, os Brahmanes ou Brahmas, né, como o nome já faz entender, eles seriam tipos mais próximos da cabeça, né, da parte central do cérebro do grande Brahma. E eles, né, em geral, são sacerdotes. Curioso, não são eles que pregam a religião para o resto do povo? Que engraçado eles serem os caras que comandam, né? Que são os primeirões, são os cabeça. Me lembra muito uns pastores aí que dizem que não pode tocar no ungido, né? Me lembra muito, né? Essa galera que diz que é representante de Deus e que ninguém pode mexer com eles, porque senão você vai estar sendo condenado, porque você está sublevando contra a autoridade estabelecida, porque isso é um pecado. Você não pode desobedecer, fazer desobediência civil, nunca, que você vai pro inferno. E no caso aqui, né, você vai estar fugindo, quebrando o ciclo, né? Você vai se tornar na sua próxima encarnação vai estar entupida de karmas por você estar tentando atacar o Brahman. Então a sua próxima encarnação vai ser a pior possível. Eu tô avisando. Pois é. Né? Além deles, né, a gente os próximos, né, são os chátrias, né, que seriam os guerreiros ou aqueles que têm um poder político, embora político, mas que, tal como no Irã, que eu falei na última aula, né, os ayatollahs, né, que são as autoridades religiosas, acabam tendo até mais poder do que as próprias autoridades políticas, né. Então eles eram pau-mandados, né, dos políticos. Os vaístas, ou vaixas, né, que são os comerciantes, a galera que camponeses, né, os trabalhadores mesmo, né, de braço, né, mas que tem, né, uma quantidade, uma condição, né, eles seriam as pernas, né, assim, os xadrez, esqueci de dizer que são os braços, ou falei, nem lembro, né, os braços, né, o peitoral, né, do Brahma, os vaixas seriam as pernas, né, a cintura, né, a mobilidade. Já os Sudras, né, seriam os servos, né, a ralé, ou quase ralé, porque ainda existe algo pior, né, e que eles seriam os pés, né, que fazem a locomoção, e servos, a turma que é obrigada a fazer isso. E existe uma galera que consegue ser pior do que os servos, por incrível que pareça, que são os Dalits, ou párias, que nem sequer fazem parte do corpo de Brahma, né, os Dalits ou párias, né, que seria tipo a forma, né, de ameaça mais sinistra que você possa imaginar, né, ou Harijans também, né, também chamado de Harijans, né, são, né, mais um dos nomes, né, deles. Os Harijans são os intocáveis, né, a galera podre, a galera que sua obrigação é cuidar das coisas mais imundas, mais fétidas, né, como a questão de carregar de carregar os cadáveres e jogar no rio Ganges, pois é, que é um rio que muita gente entra lá até hoje, porque dizem que é puro, que é santo, que dá, né, poderes a eles e etc e tal, que dá poderes não, caraca, poderes, mas que os purifica, né? O rio que os purifica é o mesmo rio que eles tacam os cadáveres para ficar boiando. É uma maravilha você dar banho no seu filho, lavar suas roupas e jogar o seu cocô e jogar o seu avô que morreu no mesmo lugar. Deve ser muito puro, né? Deve ser muito limpo. Infelizmente, isso é uma prática ainda recorrente lá, velho. Mas assim, a gente não pode falar muito da sujeira de lá, porque se você olhar bem, a gente é tão podre quanto.
Porque se lá eles têm uma justificativa de que o rio Ganges é o rio da purificação e etc e tal, e por mais que pra gente isso possa parecer imundo, podre, fétido, ridículo, nojento, estúpido, aí você olha para os nossos rios, para os nossos canais e diz: Meu Deus do céu, quem somos nós? Porque a gente não tem nenhuma maldita justificativa supostamente religiosa para ficar tacando lixo no rio, nem no mar. A gente não tem nenhuma justificativa. A gente, né, é o mesmo que falar mal da cultura chinesa, dizer que os chineses comem morcego, não sei o que. É por isso que vem vírus pra caramba de lá, porque os chineses comem muita porcaria. E são muito anti-higiênicos, né? A questão da porcaria que você chama de porcaria é a cultura deles. A questão da anti-higiênico, de fato, até eles mesmos admitem que é algo, né, que não deveria acontecer, realmente é fétido mesmo, né? Tanto é que eles estão lutando para acabar com isso, mas é uma coisa que acontece com a gente, velho. Ou quantas vezes tu não já chegou no supermercado, tava lá com mercadoria vencida, tava barato andando, tava, né, com você comprava lá o saco de arroz cheio de caruncho dentro. E aí, parceiro, né? A gente tem os nossos próprios motivos para estar doentes, né? E muitas vezes não tem nada a ver com cultura, tem com falta dela, tem com a nossa nojeira, com a nossa imundície pura, né? Então, né, não vou falar mal do Rio Ganges, lembrando que o seu Rio Doce, aqui onde eu moro, que o Rio Capibaribe, Rio Beberibe, aqui de Recife, né, que o Rio Jordão de Recife, né, que as praias do Rio de Janeiro, né, que as praias daqui mesmo, de Pernambuco, né, ou que os rios aí, o Rio Tietê aí de São Paulo, tá podre, e a culpa é de vocês, a culpa é minha, a culpa é nossa. Que a gente é imundo. E a gente não tem nenhum. A gente não considera nenhum desses rios sagrados, né? Para poder justificar a gente tacar o nosso fogão lá dentro, já tocar nosso computador usado, nosso sofá, nossa televisão quebrada dentro do rio. Enfim, né? Crítica social FODA. Mas é necessário. História é importante por isso, né, amigo? Quem pensa que história não serve pra nada, ou que história é só uma matéria chata, é muito. Que chata é você, velho, que é trouxa, que não entende como a história é importante pra você crescer na vida. E pra gente tentar mudar os nossos erros, embora a história tenha uma questão que eu sempre digo, a história é cíclica. Eu acredito nisso. E é por isso que parece que é cíclica, principalmente aqui no Brasil, onde o povo é tudo assim, né? Bitolado pra caramba e sempre tá voltando nos mesmos erros, né? De 29 anos a gente aceita o papo furado de algum cara que diz que vai limpar a sujeira do país causada pelos comunistas nojentos e aí a gente sempre volta pro mesmo ciclo de merda. Desculpa até o termo agora, minha gente, mas é o jeito. Ah, enfim, o fato é que esse sistema de castas, né? Que até hoje acredito que exista lá na Índia, porque embora tenha havido, né, a proibição, né, desse sistema, né, a abolição do sistema, o fato é que isso permanece. O Caminho das Índias romantizou muito isso, né, a novela da Glória Pérez, mas em certos termos ela não falhou muito não na forma de demonstrar, né? Porque de fato ainda existe, né? Tenta se negar, tenta se dizer que não, mas ainda existe esse sistema, é muito cruel. E não é nem pela questão de um Barruan com a Maia, que no final nem terminou junto, porque o Márcio Garcia, desculpa aí, fãs dele, é um incompetente como ator, e não deu certo, né? É um enorme incompetente. Por isso que mudaram, né, pro Rodrigo Lombardi. Cara bonito, inteligente e extremamente competente, esse sim. Eita, que hoje o telefone tá virado, né? Até amanhã tá invocado agora. O em fato é que não é pela questão romântica em si, né? Porque de fato os Dalits têm muito mais com o que se preocupar do que simplesmente o fato de se apaixonar por uma filha de um Brahmani. Eles se preocupam muito mais pelo fato de serem rejeitados, de serem obrigados a limpar cocô dos outros e de serem jogados no lixo e dizerem não pode nem tocar neles, né? E não terem condições nem sequer de ter representatividade política. Eles tentam,
ainda na Índia, mas é problemática a situação até hoje lá. E isso que mantém, de certo modo, muito a sociedade lá como ainda é até hoje, né? A Índia, entretanto, né, manteve-se por um bom tempo com uma certa atividade independente e tudo mais, mas como eu disse, dentro dela, crenças como o jainismo, o sikhismo, né? Os sikhes eles têm uma visão um pouco mais radical, meio misturada com muçulmanos, né? E que colocou, né, uma família inteira até hoje, né, que se mantém no poder, que inclusive vez ou outra é responsável por alguns fatos meio contraditórios, né? E depois eu vou falar um pouco ainda hoje, acredito eu. Não, falar logo, né? Como atentados, né? Como que vitimou uma das presidentes, né, de lá da Índia, a Indira Gandhi, pois é, né? O e também, né, foi de lá que surgiu, né, que eu falei do Siddhartha Gautama, Buda, né, que era filho era meio que um príncipe lá naquela região e que acabou por entrar num conceito, né, dentro da sua vida, né, que de meditação, de jejum e etc e tal, em que essa foi tipo uma iluminação para ele, né, o Nirvana, sim, aquela banda Nirvana, o Nirvana, né, ele alcançou, né, a iluminação e a partir daí surgiu o budismo. O budismo, né, é uma crença muito mais que acabou não fazendo muito sucesso na Índia, mas como eu disse, acabou indo para o Tibete, onde até hoje ela tem muita força, e também no Japão, só que no Japão ela tem uma visão meio misturada com o shintoísmo e acabou incluindo o conceito de divindade dentro do budismo zen, né, como é chamado lá. Já no budismo oficial, né, o do Tibete, né, onde a sede principal do Tibete, né, dos Dalai Lamas, né, eles consideram que não existe de fato uma divindade, que o ser humano ele pode alcançar o nirvana, né? Por isso que eu tava assim. Mas lá também surgiram outras crenças, né, como Hare Krishna, que eu já falei, a meditação transcendental, né, que quem gostava muito dos Beatles deve se lembrar, né, que teve uma época que eles chegaram a falar com um cara, né, Mahesh Yogi, né, que foi daí também que o George Harrison aprendeu também a tocar cítara, né, junto com o Ravi Shankar, né, que é até hoje o famoso maior mestre, né, de cítara, que é um instrumento fantástico, né, da Índia, né, e enfim, velho, é assim, né, que o mundo hindu, né, teve muitas influências pra gente até hoje, né? Eu falei de Dharma e eu tenho certeza que quem assistiu, né, o Lost deve lembrar também, né, desse termo Dharma. E eu falei agora um pouquinho dessas crenças hindus, porque, né, para vocês entenderem o quão a sociedade hinduísta até hoje influencia, né, o mundo, né, com o passar do tempo a Índia continuou com um certo poderio, né, até teve eita, que agora deu um apagão no nome do indivíduo, velho. Deu um apagão no nome do indivíduo. Meu cachorro, meu cachorro. Né? O Taj Mahal, né? Que é um mausoléu, né? Que é uma das... Além de ser patrimônio da humanidade, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Eita, só de cítara agora. Né? O Taj Mahal, né, entretanto, ele é justamente da galera muçulmana lá da Índia, tá? O Shah Jahan, né, o imperador Shah Jahan, que construiu, né, esse túmulo em homenagem à sua esposa mais amada, a Arulman Banu Begum, ou Mumtaz Mahal, a joia do palácio, né?
Detalhe que a Joia do Palácio morreu depois de dar à luz ao 14º filho deles, velho. E aí o Taj Mahal foi construído acima, né, do túmulo lá, junto ao rio Yamuna, né? E é um dos mais lindos, né, velho? É considerada uma das maiores provas de amor, né, do mundo até hoje. E tem duas mesquitas próximas, né, também, feito todo de lápis lazuli e fios de ouro, cara. Coisa Coisa chiquíssima, realmente é uma prova de amor de fato. O cara devia amar muito ela. É tipo Salomão, né, que escreveu um livro inteiro da Bíblia dedicado a uma de suas esposas prediletas, né, que a gente não sabe o nome, mas é chamada de Sulamita. Né, e é por isso que a gente canta até hoje, né? Junto o, com o Jorge Ben, ou Jorge Ben Jor, né? Aquela musiquinha do Taj Mahal. Taj Mahal. Eu não vou botar muito aqui não, para não dar, para não dar, para não dar, como é o nome daquele negócio? Direito de áudio. Apesar de que eu não ganho nada mesmo com esse negócio, tanto faz, né? Que depois, inclusive, né? Não sei se vocês sabem, depois essa música foi plagiada por. Foi plagiada, amigo. Como é? Como assim, doido? E foi plagiada por um. Foi plagiada por um músico bastante famoso, filho, inclusive, tá? Inclusive. Só isso, né? Só isso. Foi plagiada por um cara extremamente famoso, né? É porque agora deu pane. Por Rod Stewart. Rod Stewart. Rod Stewart. Né? Diana think of sex and essa aí que tá rolando agora, né? Segundo ele, foi um plágio inconsciente. Pra você ver que a Índia chegou ao rock and roll, velho. E não foi só com os Beatles. Tá brincando, amigo? Enfim, né? A história, porque você sempre nos traz tantas belezas assim, né? Esse é plágio pra caramba, velho. Que plágio. Que plágio, viu? Essa música foi plágio mesmo. Mas enfim, Taj Mahal. Um monumento dedicado ao amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Mumtaz Mahal. Ou Nil Mahal, né? Que ele fala Nil Mahal. E a Índia, né, que acabou, né, depois se tornando um país que passou a ser dividido bastante, né, pelos conflitos, principalmente quando os persas e depois os muçulmanos e os mongóis, né, passaram por lá. E a área, né, que seria daquela região acabaria depois caindo principalmente nas mãos de portugueses, né, e de alguns outros países, mas principalmente os portugueses. E né, com aquilo que nós chamamos de Índias Orientais, posteriormente os holandeses, né, com a Companhia das Índias Orientais, iriam também tomar posse daquela região, mesmo que não por muito tempo, depois eles devolveriam, né, esse território lá para Portugal, apesar de que depois Portugal teve tanta treta naquela região, velho, que já não tava nem tanto valendo a pena, né, ter de volta aquela área ali. Depois, quando a gente chegar nas grandes navegações, eu vou explicar bem esse conceito, né? E também, né, na história do Brasil, o que influenciou, aliás, Portugal em colonizar de maneira efetiva o Brasil, né? Foram algumas dessas tretas. Pouco depois, né, a Inglaterra passou a ter um domínio maior sobre aquela região. E assim foi até 1947, né? Quando o Mahatma, ou Mohandas Gandhi, né, um dos caras mais fascinantes que esse mundo já conheceu, graças ao conceito de desobediência civil, que não foi ele que criou, né, o conceito de desobediência civil, né,
o conceito, deixa eu até confirmar aqui, que eu ia ler o livro e acabei nunca lendo, infelizmente, que eu tenho aqui no meu PC. O conceito é de Henri David Thoreau, né? Que é um livro, um ensaio de 1849. 1849, né? E esse conceito, né, se mantém até hoje, né? E eu acho importantíssimo porque a desobediência civil realmente mudou, né, a história da Índia, muito embora o pobre Mahatma não tenha muito tempo para poder comemorar, né, a libertação do seu povo. Haja vista que em 1948 um radical muçulmano deu cabo, né, da vida dele. Ele foi um muçulmano? Eu posso estar sendo injusto. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei na dúvida, meus amigos. É por isso que é bom ter Google, porque facilita mesmo a minha vida. Né? O fato é que o Mahatma Gandhi, né, ele lutou para que a Índia mantivesse unida, né, unificada, mas infelizmente, né, ele não pôde, né, ele não pôde, não foi um nacionalista hindu, minha gente, me desculpem, tá? Me perdoem. É, inclusive, né, ele morreu, na verdade, justamente para defender os povos muçulmanos, minha gente. Me desculpem mesmo, muçulmanos, perdoem. Erro crasso aqui. Né, justamente porque ele queria que a Índia desse direitos ao Paquistão, quando o Paquistão se dividiu. Embora ele quisesse uma Índia unificada, o Paquistão tinha os seus direitos, né? E aí ele queria, né, manter, fazer com que eles tivessem sua autonomia, seus direitos garantidos, só que um nacionalista hindu não curtiu, não curtiu, né, e não compartilhou e preferiu matá-lo, né, no dia 30 de janeiro de 1948 com 3 tiros. Enfim, né, é assim que infelizmente, né, a vida é trágico, né, às vezes algumas coisas na existência humana, essa é uma delas, mas o grande Gandhi deixou, né, seu legado, outros, né, como o Nehru, né, tentou manter, né, a importância da Índia, né, bem clara diante, né, de vários invasores que tentaram se aproveitar, né, da Índia. E ele foi o cara que elas criou o conceito, né, do não alinhamento, né, durante a Guerra Fria, né, de que os países do terceiro mundo não tinham que se aliar diretamente nem com o capitalismo nem com o comunismo. E sua filha, né, sua sucessora também, né, a a Indira Gandhi, né, que não tem nenhum parentesco, só o sobrenome que realmente é Gandhi, para quem não sabe, é um sobrenome lá que é tão comum lá quanto aqui é o Silva, por exemplo. E ela também manteve, né, a tentativa dessa importância, mas infelizmente, né, um outro grupo radical, agora sim, não hindu, né, um Sikh, né, acabou assassinando ela. É curioso a morte do Gandhi ter sido pelas mãos de um nacionalista hindu do próprio país, e que supostamente da mesma crença que ele, porque a gente lembra logo também de Isaac Rabin, que era um primeiro-ministro de Israel, que foi o primeiro a tentar de fato negociar uma paz, embora, né, ele tenha lutado, né, durante na Guerra do Sinai os contra os muçulmanos, né, contra os palestinos e contra os países muçulmanos ao redor da Palestina. Ele que acabou por tentar trazer paz, né, da paz juntamente com o então líder, né, dos palestinos, né, o Yasser Arafat, mas ele acabou perdendo a sua vida justamente por um radical judeu, né, que deu fim à vida do Isaac Rabin. E aí você vê, né, como às vezes, né, o fundamentalismo
dentro das suas próprias crenças, pode acabar te destruindo. Isso acontece nos muçulmanos, isso acontece no cristianismo, muito, né? A gente vai ver um pouco não, um bocado disso ao longo da história, infelizmente. E é isso, minha gente. É meio triste a forma como termina essa aula, porque a história da Índia é meio triste ainda, né? A história da Índia é muito triste. É um país que hoje em dia faz parte do BRICS, né? Que inclui Brasil, a Rússia, a própria Índia, claro, a China e a África do Sul, né? Essa de South America, South Africa, desculpa, tá? South Africa. E que seria, né, para tentar ajudar esses países a mostrar, né, sua impulsão, sua importância, né, no G17, né, que não é mais G12, G7, né, G13, G, sei lá quantos países já tá dentro disso. Eu falei G17, não sei nem porquê. G alguma coisa aí, né, e eles estarem lá no meio, né. Mas, enfim, né, já outros países, né, que fazem parte que fizeram parte das Índias, né, como do Sudeste Asiático, com o passar do tempo passaram a ser colonizados. Hoje em dia, a história deles passaria muito pelo crivo, né, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Muitos deles, né, sobre o, a influência mais comunista, mas alguns, né, capitalismo. Isso acabaria levando, por exemplo, à Guerra do Vietnã. Mas esse é assunto para bem, mas depois. O importante é isso que eu falei agora, para a gente refletir que às vezes a Índia, que está quase do outro lado do mundo, pode estar bem perto da gente e a gente nem imagina. Só com a diferença é que, sei lá, né, os religiosos tentam, né, ainda, eles tentam ser abafados, né, pela sociedade, ou seja, a sociedade tenta ainda eliminar, né, essa influência excessiva, né, do país, que apesar disso até hoje, né, sofre não só com alguns radicais sikh, mas muitos cristãos sofrem com os próprios hindus, né, cristãos, muçulmanos, né, entre outros. E a ameaça de guerra eterna, né, entre Índia e Paquistão, principalmente, né, uma situação terrível, né, que ambos os países têm bombas atômicas, né, é uma situação muito complicada para o mundo inteiro e para eles mesmos e para a sua população. Mas é bom pensar que talvez isso não seja tão distante da nossa realidade. A gente pode até não ter caixas e a gente pode até ser um país laico. Mas quem disse que isso impede, né, de alguns daqueles que deveriam ser representantes da paz não passarem do ponto demais da conta? Tanto do lado laico como do lado, né, o lado ateu, o lado cristão, o lado seja lá que religião for. Então é isso, minha gente. Se vocês gostaram aí, essa aula foi bem longuinha. Eu imaginava que ia ser bem curta, mas acabou sendo bem mais longa do que imaginei. Então, se vocês gostaram, compartilha aí pra galera. E eu sinto que o canal deu uma congelada faz tempo, né? No número de curtidas. Eu não sei o que é que pode estar acontecendo, mas isso não me importa, né? O que importa é fazer aquilo que eu gosto. Se algum dia bombar ou não, isso não me importa muito. O que me importa é bombar no sentido de ser útil às pessoas. Então, obrigado aí a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.